Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Nós vivemos num tempo hoje em que mais e mais pessoas se distanciam da fé. Eu não sei se você tem notado isto, mas o motivo pelo qual mais e mais pessoas estão distantes de Deus é exatamente o título dessa mensagem de hoje. É este: o temor do Senhor, ou a falta do temor do Senhor. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é um estudo com fundamento num livro chamado O Temor do Senhor, de John Bevere. John Bevere, ele é um pregador, escritor, autor de muitos livros, entre eles A Isca de Satanás, um dos livros mais emblemáticos e conhecidos dele na história, A Recompensa da Honra. Ele também escreveu este livro recentemente com o título O Temor do Senhor. Eu quero iniciar lendo com vocês a palavra de Deus em Isaías, capítulo 33, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Aqui está falando sobre a cidade de Sião, sobre a igreja de Cristo, sobre nós. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Uau, eu quero isso. Sabedoria, conhecimento, nós queremos viver uma vida de sabedoria e de conhecimento. Mas de repente ele entra e fala essa frase: o temor do Senhor será o teu tesouro. Essas palavras são as palavras do profeta Isaías, séculos antes da vinda de Jesus. E ele diz essa frase ela me tocou bastante. O temor do Senhor será o teu tesouro. O que a gente faz com tesouro? Mulheres, vocês que amam bons tesouros, uma joia, o que você faz com uma joia? O que você faz com um tesouro? O que você faz com algo muito valioso que você tem? Alguém que pega tesouro seu e você coloca exatamente no lugar, na casa onde todo mundo pode ver, na frente da sua casa, onde toda a vizinhança passa e pode levar? Ninguém faz isso. Nós pegamos o tesouro e nós colocamos o tesouro em cofres, em lugares protegidos. Nós escondemos o tesouro. Nós queremos, na verdade, tornar este tesouro protegido. Nós temos sistemas de alarme para nos informar quando o tesouro está sendo violado. Nós temos empresas de segurança contratadas para nos ajudar a não ter o tesouro roubado. E Isaías está dizendo para nós que o temor do Senhor será o nosso tesouro. O temor do Senhor é tesouro dele e é tesouro nosso. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz para mim nesta manhã e para nós: o que é que nós temos feito com o temor do Senhor? Será que o temor do Senhor é de fato tesouro para nós? Ou será que o temor do Senhor, nós deixamos ele à revelia? Nós o deixamos distante, nós o deixamos em qualquer lugar e nós nem mais nos lembramos onde é que nós o esquecemos. Medo e temor são coisas distintas. Temor não é medo. Muitas vezes, séculos, talvez décadas e séculos na igreja, foi se pregado um temor do Senhor que não é correto, como se fosse medo de Deus. Nós aprendemos, às vezes talvez você aprendeu assim, quando você era mais novo, que se você não fizesse alguma coisa conforme a vontade de Deus, Deus iria te castigar. Nós crescemos na adolescência, infância, ouvindo que se nós não fizéssemos exatamente o que Ele tem para nós, como Ele quer, se houvesse um deslize aqui, alguma coisinha ali, então Ele viria como castigo sobre nós, e isso infligiu em nós um medo. Muitas pessoas, ao crescer, pegaram este medo e se distanciaram de Deus. O que o amor faz? O amor, ele aproxima. O que o medo faz? O medo distancia. Quando o marido ama uma esposa, ela fica mais próxima dele. Quando o marido, ele inflige medo, traz medo ao coração da esposa, ela tem distância a ele, ela não quer se aproximar dele. Mesma coisa um pai com um filho.
quando ele sente que ele é amado pelo pai, ele se aproxima do pai e da mãe. Quando ele sente que o pai e a mãe trazem medo ao seu coração, ele se distancia. Temor não é medo. Medo é o que nós sentimos quando um ladrão nos aproxima com uma arma apontada em nossa cabeça. Nós temos medo. Por quê? Porque é alguém muito provavelmente incompetente, incapaz, mas que precisa de uma arma para poder trazer um medo aos nossos corações, e nós vemos tudo aquilo, a gente se rende, a gente não sabe o que fazer, nós sentimos medo. Agora, temor é o que nós sentimos quando nós chegamos a um Grand Canyon, a uma grande montanha, a Cordilheira dos Andes, e você vê toda aquela beleza, e você fala assim, uau, isto me gera temor. Quando você se aproxima de um precipício, você vê toda aquela beleza, você tem um temor, porque você sabe que você não pode dar mais um passo, senão você vai cair. Medo e temor são coisas diferentes. Temor é saudável, medo não é. Temor é baseado no Senhor, e Deus é amor, Ele nos aproxima. O temor santo, saudável do Senhor. Então, o que é temor? Bem, eu disse que medo não é temor. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? Para onde é que eles estavam indo? Para a terra prometida? Não. 5 vezes antes de tirar o povo do Egito, Moisés conversa com o faraó e diz, deixa o meu povo ir para adorar o Senhor no deserto. Por que levar o povo para a terra prometida antes de levar para o Deus da promessa, o Deus da terra prometida? Sabe por quê? Por que o povo precisava primeiramente se encontrar com Deus no deserto e adorá-lo no deserto, antes de ir para a terra prometida? Porque se o povo fosse diretamente para a terra prometida, o povo iria idolatrar a terra prometida. O povo iria amar mais a terra. E não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós pedimos as promessas de Deus. Nós queremos que Deus, Ele derrame, Ele abra portas, Ele entregue a casa, Ele dê o trabalho, Ele abençoe a empresa. Nós queremos tudo isso. Mas antes de nos encontrarmos com Deus no deserto, quando tudo isso acontece, então essa empresa, essa casa, esse carro, esses bens, a família se torna uma idolatria em nossas vidas. Os israelitas, eles eram escravos lá no Egito. Sabe o que escravo faz? Escravo constrói a herança dos outros, dos homens livres. Eles estavam vivendo num estado de subsistência. Eles apenas comiam aquilo que era o básico para eles. E o que eles disseram constantemente no deserto enquanto eles caminhavam até a terra prometida? Voltemos ao Egito. Agora olha que interessante. No mesmo povo, existia também Moisés, o líder do povo. Moisés, ele era neto do homem mais rico da terra, Faraó. Foi criado debaixo da maior riqueza de conforto da sua época. E nenhuma vez Moisés disse que queria voltar para o Egito. Por quê? Porque ele tinha se encontrado com Deus exatamente naquela árvore que pegava fogo. Porque ele tinha visto Deus face a face. O que Moisés quer fazer então? Moisés quer levar o povo a se encontrar com este Deus. Moisés leva o povo para o Monte Sinai. Quando Moisés leva o povo para o Monte Sinai, o povo fala assim, nós não queremos falar com Deus. Vá você falar com Deus. Nós vimos os trovões, nós vimos os relâmpagos, nós não queremos falar com Ele, vá você. Aí Deus fala que Ele trouxe o povo para fora do Egito, para que eles conheçam a Deus. Deus fala, durante esse processo de deserto, é necessário que você tire a sujeira e o pó do Egito. Agora olha que interessante, é exatamente aqui que eu quero iniciar essa mensagem. Antes de Deus se revelar como um Deus de amor, Ele se apresenta como um Deus santo. Êxodo 20, 20, olha o que diz a palavra de Deus. Moisés disse ao povo, não tenham medo,
Olha que interessante isso. Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Na mesma frase, não tenha medo, Deus veio para prová-los, para que o temor do Senhor esteja dentro de vocês. Deus não quer o medo que distancia, mas Deus quer o temor que reverencia, que honra. John Bevere fala em seu livro que uma vez ele teve a honra de, nos anos 2000 e pouco, fazer uma visita a um televangelista norte-americano que estava preso já há alguns anos. Na década de 90, ele foi conhecido como um dos maiores televangelistas norte-americanos, do mundo todo, na verdade. Este homem, ele foi preso, por quê? Porque ele tinha adulterado, ele tinha cometido fraudes também, fraudes fiscais, fraudes financeiras. Aí, John Bevere vai visitá-lo na prisão. Quando ele está lá, visitando ele, conversando com ele, John Bevere preparou uma pergunta para fazer a ele. A pergunta é esta. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quando foi que você perdeu o seu amor a Jesus? A resposta dele, eu nunca perdi. Eu sempre amei Jesus. Aí John Bevere olha para ele e fala assim, como assim? Você adulterou, você cometeu fraudes, e você me disse que você amava Jesus enquanto você fazia tudo isso? Ele falou assim, sim, John, eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor do Senhor. Eu perdi o temor de que Ele está aqui. O que é temor? O temor é ter plena admiração a Ele, é honrar, é tremer, é reverenciar, é estimar, é respeitar, valorizar, é o venerar mais do que a qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou instituição. Temer a Deus é importar o coração de Deus a nós. Nós amamos então o que Ele ama, e nós odiamos o que Ele odeia. Temer a Deus significa amar tudo o que Ele ama, e odiar o que Ele odeia. Talvez a versão do homem legalista vai falar, aí pastor, você começou a pregar, eu amo a Deus e odeio os pecadores. Eu quero falar para você, você está errado. Porque Deus ama o justo e Deus ama o pecador. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para se entregar naquela cruz, tanto para o justo quanto para o pecador. Na verdade, Jesus fala, foi para estes, os doentes, que eu vim, eu amo eles. Mas amar a Deus significa não tolerar o pecado. Olha o que diz Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Por quê? Porque você ama a justiça de Deus e você odeia a iniquidade. Então, o que é o temor ao Senhor? O que é exatamente o temor a Deus? Há duas definições do que é o temor a Deus. A primeira delas é, temer a Deus significa tremer na sua presença. Tremer na presença de Deus. Salmos 89:7 diz, na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Na Assembleia dos Santos, Assembleia dos Santos, no encontro da igreja, no encontro da sua família, no momento em que você para, num almoço, para você orar e agradecer a Deus pelo alimento, no momento em que você reúne a sua família para bendizer a Deus pela conquista da casa, pela conquista desejada, nós tememos a Deus mais do que tudo. Tudo isso que existe é maravilhoso, mas tudo isso passará, e Ele permanece para sempre. É tremer na sua presença. Deus, em nossos cultos, nossa assembleia, precisa ter o maior respeito. Todas as vezes que eu tenho o privilégio de adorar a Deus em um culto como este, sabe o que eu penso?
eu penso em Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés, com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Qual é a resposta? A resposta do profeta Isaías, o homem que mais profetizou acerca da vida do Messias, Jesus Cristo, o Salvador, ele se dobra diante de Deus. Ele diz: eu não sou homem de lábios puros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que sou pecador. Então um anjo, ele vem com uma brasa viva do altar, com uma tenaz, toca os lábios do profeta Isaías e diz: a sua iniquidade foi tirada. Abra os olhos, se levante e adore ao Rei dos Reis. E ele ouve então Jesus, Espírito Santo e Deus Pai dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Qual é a resposta dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as vezes que nós nos encontramos, é uma oportunidade para nós entregarmos a ele toda a nossa adoração, tremer na sua presença. Há uma diferença entre presença manifesta de Deus e onipresença. Onipresença significa que Deus é presente em todos os lugares. Ele está conosco aqui agora, está com a sua mãe na sua casa. Ele está com os nossos irmãos e irmãs em lugares diferentes do país e do mundo, agora mesmo online. É a onipresença de Deus. Mas presença manifesta é onde Deus se manifesta. Ele está presente. Mas por que ele não se manifesta? John Bevere, ele lembra uma vez que ele estava indo para um evento acontecendo no Brasil. Ele já tinha vindo ao Brasil algumas vezes antes. Você já foi para estádios lotados e o povo louvando e adorando a Deus? Uma conferência muito grande, talvez um ajuntamento gigante de homens e mulheres buscando a Deus num estádio cheio. Você já fez isso? Quem aqui já fez isso? Quem aqui já foi para um estádio ou uma conferência em que tinha milhares e milhares de pessoas? John Bevere, ele depois de já ter ido a alguns lugares assim no Brasil, ele chegou pela sua 3ª vez ao Brasil, ele entrou numa arena lotada de pessoas. A música era tão alta, o volume das vozes das pessoas era tão alto, que ele sentia as paredes tremer. Parece que o telhado iria cair. Realidade brasileira, né? A hora que ele está ali, adorando a Deus, ele, uau, que maravilhoso. Ao mesmo tempo, ele começa a notar que, mas Deus, manifesta-te aqui, o Senhor não está manifestando. O que está acontecendo? Eu sei que Deus ele está presente, eu sei que o povo está adorando a Deus, mas Deus não está se manifestando. O que está acontecendo? Ele não entende o que está acontecendo. Ele pede: Espírito Santo, abra os meus olhos para ver. Quando ele faz esse pedido ao Espírito Santo, os seus olhos são abertos, ele vira para trás e ele começa a ver o povo adorar. Ele vê que um está adorando, dando risada com o irmão do lado, mostrando uma foto. Outro está adorando, tirando uma foto para mostrar: uhul, estamos no estádio lotado e está tudo maravilhoso. O outro está andando de um lugar para o outro está com uma coxinha, uma coca na mão e comendo enquanto está cantando e está vendo tudo aquilo. Ele nota tudo isso. Depois de notar tudo isso, o louvor termina, ele sobe ao púlpito e antes de pregar ele diz: eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. A primeira pergunta é: você está falando com alguém na mesa? A pessoa está o tempo todo com os braços cruzados, olhando para o lado, falando com outra pessoa, sem te dar a mínima atenção. Você vai continuar falando com essa pessoa? Segunda pergunta: se você visitar o seu amigo, e assim que você entra, ele olha para você e fala: sério, você aqui de novo? Ele te dá as costas, você entraria? Aí ele termina dizendo: o presidente deste país e o Pelé têm 10 vezes mais respeito
do que o Espírito Santo nesse lugar. Eu lembro quando eu ia para jogos do São Paulo, Tricolor Paulista, Libertadores, Morumba lotado. Eu lembro quando nós estávamos em apuros, estava lotado o estádio. Nós queríamos que o São Paulo fizesse um gol. Talvez estava empatado e precisava fazer um gol. Ou estava perdendo e precisava fazer um gol. De repente, Josué cavava uma falta, algum outro jogador de São Paulo cavava uma falta logo na frente da grande área. Quando o juiz apitava, era falta logo na frente da grande área, o estádio inteiro vibrava e inteiro gritava: Rogério Ceni! Rogério Ceni! Rogério Ceni, eu conheci ele pessoalmente. Ele é alto, mas naquela época, eu conheci ele exatamente nessa época. Ele era meio corcundinha. Ele tinha tudo para não ter o físico de um grande atleta, mas ele se tornou um grande atleta pela disciplina dele. Ele era meio corcundinha e você via no estádio ele saindo do gol, atravessando o campo todo para chegar naquela grande área, pegar a bola, colocar no chão e chutar aquela falta. Eu lembro um dia antes de conhecê-lo, na verdade, um dia antes do jogo, São Paulo e Corinthians, eu o conheci, ele fez o seu 100º gol. Eu olhei para ele e falei assim: amanhã é o dia de você fazer o gol número 100. Ele falou: pode deixar comigo, eu vou fazer para você e para I3. Pode falar isso daí para eles em 2025. Não, de verdade, até a parte pode deixar comigo é verdade, mas a outra não. O que faz com que milhares de pessoas no estádio honrem um homem que bate uma falta, que pode acertar ou errar, mas não honra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando ele entra, tem uma música em inglês que diz: quando ele entra na sala, tudo muda. Quando ele entra no ambiente, tudo modifica. Ananias e Safira, eles quiseram adorar a Deus, mas eles não honraram plenamente a presença do Espírito. Eles mentiram e eles morreram imediatamente. Isso não está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Levíticos 10:3 diz: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é santo. Ele é santo e amor. O que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. O nome dele é santo, santo, santo. Isaías 11:2-3 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, Jesus. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o Espírito do temor do Senhor estará sobre Jesus. O Espírito do temor do Senhor. E ele se deleita. Onde é que Jesus se deleita? No temor do Senhor. Olha essa passagem. Diz que a sabedoria estará sobre Jesus, o entendimento sobre ele, o conselho sobre ele, o poder sobre ele, o conhecimento sobre ele. Mas o Espírito do Senhor vai entregar a ele o temor do Senhor. E onde é que Jesus se deleita? Onde é que ele mais se orgulha? Onde é que ele mais ama? Ele mais ama o temor do Senhor. É o temor do Senhor que fazia com que Jesus acordava todos os dias, antes do sol nascer, para falar com o Pai. É o temor do Senhor que faz com que Jesus olhe para Deus e fale assim: eu estou sendo afligido, eu estou em desespero, eu até falei para ti, se possível passe de mim esse cálice, mas eu disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o temor do Senhor que faz com que os homens sigam a Jesus, e Jesus está o tempo todo apontando para o Pai. Ele diz, ele podia falar, eu sou o cara, eu sou a pessoa mais importante na terra. Ele não fala isso, ele fala, eu sou filho do Pai, e eu faço tudo que eu vejo o Pai fazer. Eu digo o que eu vejo ele dizer, eu ajo como ele age. Isto é o temor do Senhor. Salmos 19:9 diz, o temor do Senhor é puro e dura para sempre.
Deus, Ele quer a nossa adoração, mas não a nossa adoração sem temor. A adoração sem temor gera tragédia. Lúcifer liderava a adoração diante do trono de Deus no céu. Ele não temia Deus. Ele não durou para sempre. 1/3 dos anjos adoravam a Deus, mas não temiam. Eles não duraram para sempre. Adão e Eva, no paraíso, não temeram a Deus, eles não duraram para sempre. Nós precisamos do santo temor do Senhor na sua presença. O que é o temor do Senhor? Número 2. Temer a Deus é tremer na sua palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. É tremer na sua presença e tremer na sua palavra. Olha o que diz Isaías 66:2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Palavras de Deus Pai a nós. A este homem, esta mulher eu estimo. Nós tememos e trememos muito mais os noticiários do que a palavra de Deus. Isso está muito errado. Nós estamos levando nosso coração a um lugar de ansiedade, porque nós estamos muito mais preocupados com nossos sonhos sendo realizados, com as problemáticas do mundo, do que com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. E nós não estamos tremendo diante da sua palavra. Deus me entregou essa palavra quando eu estudei esse livro em 2023. E nós estamos agora falando, estudando sobre isso, porque Deus me falou que Ele tem um avivamento para ser derramado sobre nós. Eu creio que nas próximas semanas nós vamos buscar o Espírito Santo. O dia de Pentecostes nós iremos celebrar. Por quê? Porque é um dia de avivamento, mas nós não viveremos o avivamento se não houver temor do Senhor, tremer diante da palavra de Deus. O único modo de nós sermos filhos de Deus é nos arrependermos e voltarmos para a sua palavra. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. Eu a amo. Agora fala uma coisa para mim. Você acha que se um dia ela chegar para mim, eu amo você, mas essa noite eu gostaria de passar com aquela outra pessoa. Eu amo você, mas a outra noite eu vou passar com aquela outra pessoa. Você acha que estaria tudo bem? Não, óbvio que não. Como Jesus, Ele pode querer uma noiva, então, que a maior parte do tempo quer um tempo com Ele, mas ocasionalmente quer noites com outros. Noites, dias, com outros sonhos, com outras pessoas. Nós falamos que nós somos a noiva de Cristo, mas nós de fato nós vivemos como a noiva dele, que tremem diante da palavra de Deus. Isto é temor do Senhor. Tremer na presença de Deus e tremer na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o guia para as nossas vidas. Agora, quais são os benefícios do temor a Deus? Pastor, talvez você está ouvindo tudo isso, e eu disse logo no começo de tudo, eu acredito que esta mensagem, esta verdade é fundamento para nossas vidas cristãs. Mas este fundamento não é popular, porque fundamento nunca é popular. Quando você chega para um prédio maravilhoso, você vê a beleza dele, das janelas, as portas, você vê as paredes, você vê quão grande ele é. Isso é muito bom, mas o fundamento que está por baixo de tudo, ele não é popular, ninguém sabe o que está lá dentro. Ninguém viu. Eu passei ontem ao lado de uma construção de uma igreja católica, lá em Belo Horizonte. O motorista do Uber estava nos levando para o aeroporto, e ele disse assim, nós vimos aquele prédio gigante, impetuoso, que está no meio, talvez, da construção. Ele falou, são anos que eles estão construindo, anos e anos e anos. E ele falou para nós, os primeiros anos ninguém via, mas o que eles fizeram no fundamento foi algo gigantesco.
A questão é, fundamento não é popular, mas é necessário. Para que a casa esteja edificada sobre a rocha, ela precisa de um firme, sólido fundamento. O temor do Senhor, essa palavra, eu sei que ela não é popular, mas ela é necessária, porque ela é fundamento para as nossas vidas cristãs. Eu não quero chegar no céu e me apresentar diante de Deus e falar: Deus, olha só quantos eventos nós fizemos, olha só quantos prédios maravilhosos nós tivemos, olha quantas pessoas estiveram lá, olha só que hype que foi, olha só como que foi bacana. Deus vai falar assim: eu quero saber se você pregou a minha palavra e famílias estiveram fundamentadas na palavra de Deus. O meu interesse não é chegar para Deus e apresentar resultados humanos, as óticas humanas. O meu interesse é me apresentar para Deus falando assim: eu preguei a tua palavra, então quais são os benefícios deste firme, sólido fundamento? O temor do Senhor. Benefício número 1, o temor do Senhor gera amizade. Olha só que diz Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, o Senhor é amigo dos que o temem. Deus, ele é amigo daqueles que temem o Senhor. Eu quero ter amizade com Deus. Porque ter amizade com Deus, em tempo de Covid, em que ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, os amigos de Deus ouviam os segredos de Deus e sabiam o que estava acontecendo no mundo. O bom de ter amizade com Deus é que Ele confia os seus segredos àqueles que o temem. O meu filho é meu amigo. Se você chegar para o meu filho e falar assim: Noah, me conte um segredo seu, ele vai falar: não, porque ele não é amigo. Agora, tudo que passa no coração dele, os segredos, os sonhos, papai, esse é um segredo só meu e seu. Não conta nem para a mamãe, só que eu falei agora porque ela acabou de sair. Senão é dar ruim. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. João 15:14, Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Nós queremos cantar eu sou amigo de Deus, mas nós não queremos viver a ordenança de Jesus, temer e obedecer a Ele. Lembra de Deus com Abraão? Lembra quando Sodoma e Gomorra estavam para ser sacrificadas? Deus tinha avisado Abraão sobre isso. Aí é uma conversa entre Deus e Abraão. Abraão fala: se só 50 pessoas justas estiverem lá, Deus fala: eu poupo. Se só 45 pessoas justas estiverem naquela terra, você pouparia? Deus fala: eu poupo. Até chegou 10 pessoas. Sodoma e Gomorra era uma terra em que as pessoas estavam plantando e colhendo. As pessoas estavam casando e se dando em casamento, comprando e vendendo propriedades. Olha que interessante. Neste mesmo momento está Abraão, que Deus fala com ele segredo antes de executar. Mas também está Ló. O que a Bíblia fala para nós sobre Ló? Sabe o que a Bíblia vai falar para nós sobre Ló? 1 Pedro vai dizer para nós que Ló era um homem justo. Ló era justo, mas Ló não sabia de nada. Ló não soube previamente o que Deus estava para fazer. Abraão sabia. Por que isso? Abraão sabia de tudo porque Abraão temia Deus. O que Deus quer de nós é muito mais do que sermos homens e mulheres justos, homens e mulheres adoradores, mas o início de tudo é temer a Deus. Deus está aqui. Quando eu era pequeno, eu lembro de cantar essa canção e ouvir os meus pais o tempo todo cantar, os meus avós: Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se levanta, Deus está aqui. Deus está com você quando você recebeu o diagnóstico médico. Ele é meu amigo, Ele está aqui. Deus está aqui quando você recebeu talvez a notícia ruim do trabalho. Ele é meu amigo
e Ele está aqui. Quando parece que o casamento ele não está ajustado, a gente está conversando e não está, parece, encaixando, Deus está aqui. E onde Ele está, quando nós tememos muito mais a Deus, sabe o que acontece? Quando nós tememos o Senhor, de repente nós o adoramos, Deus habita no meio dos louvores, a sua presença é manifesta, e aí os ventos e os mares obedecem a sua voz, eles se acalmam. Aí o mar obedece a sua voz, ele se abre. Aí os pés obedecem a sua voz, encontram firme fundamento sobre as águas. Deus, Ele é presente. Um segundo benefício do temor a Deus é que Deus é alegria. Ele nos dá alegria. Olha o que diz Salmo 112, 1. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Eu sou feliz. Todo mundo olha para mim e fala assim, cara, você não tem por que se alegrar. Olha só os noticiários, olha a má notícia. Pois é, mas eu temo o Senhor, eu sou feliz. Eu sou feliz. Aquele homem que escreveu essa canção, sou feliz com Jesus, sou feliz com Ele, o meu Salvador. É o homem que tinha perdido a sua família toda num naufrágio. Enquanto ele perde a família, ele diz assim, eu temo a Deus, porque eu sei que a minha família está nos braços do Eterno, é cuidada por Ele. Eu temo o Senhor, e no meu temor a Deus eu encontro alegria. Terceiro benefício do temor ao Senhor, é que a sua descendência será abençoada. Uau! Eu não quero apenas gerar uma vida abundante, uma vida de bondade e fidelidade a Deus, minha vida, mas que os meus filhos e filhos dos meus filhos vivam essa mesma realidade. Olha o que diz Salmo 112, 2, seus descendentes, do homem que teme a Deus, serão abençoados. Eu quero que os nossos filhos sejam abençoados, os filhos de nossos filhos sejam abençoados. Benefício número 4, quando nós tememos a Deus, isto elimina todos os outros medos. Você tem medo? Eu tenho medo. Quando nós tememos a Deus, todos os outros medos são eliminados. Nós seremos como loucos na terra. Apóstolo Paulo fala, a sabedoria que vem do Senhor, ela é maravilhosa. O Espírito de Deus sobre nós é maravilhoso. Mas nós andaremos como aqueles que não discernem pelas coisas naturais, mas pelas coisas espirituais. Parece loucura o homem natural. Enquanto os homens veem muralhas, nós vemos o Deus que derruba muralhas. Enquanto os homens veem o mar e um exército atrás, nós vemos um Deus que abre o mar e faz o seu povo passar. Enquanto nós vemos cegueira, a pessoa não enxerga mais, nós sabemos que Deus é por nós, e onde o Espírito, Ele sopra, Ele habita, os olhos se abrem. Enquanto os homens, eles veem escassez, falta de provisão, com apenas pães e peixes, há uma multiplicação, e os homens são alimentados. Enquanto nós nos deparamos, mesmo com um cego de nascença, ele passa a enxergar. Eu não temo as más notícias, diz Salmos 112, 7 e 8, não temerá as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. Eu temo o Senhor, eu não temo as circunstâncias. É momento de nós sermos homens e mulheres que Deus nos chamou para ser. Ouça, igreja, é momento de nós sermos homens e mulheres de verdade que Deus nos chamou para ser. Deus não nos chamou para ficarmos choramingando pelos cantos, reconhecendo tudo o que acontece, menos a presença dEle. Nós temos, talvez você, já aconteceu isso com você, você tem uma quantidade boa de recursos no banco,
mas começa a se afligir a sua alma, ansiedade porque o contrato do mês passado não foi assinado, do mês retrasado não foi assinado, e você está olhando para outubro, novembro, já desesperado, pensando, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ter o que comer, eu vou morrer, eu não vou ter onde dormir, eu não vou ter onde morar. Nós estamos temendo muito mais essas coisas do que a presença de Deus. Deus, Ele está aqui. Quando nós tememos Ele, nosso coração encontra paz e não tememos as más notícias. Quinto e último benefício: o temor do Senhor gera para nós sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos, em tempos como este, de sabedoria. Olha que diz Salmo 111:10: o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Provérbios 4:7: adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Provérbios 14:27: o temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. O que é armadilha? É algo que está escondido, algo que foi planejado contra você. Pois é, se você teme a Deus, isso é fonte de vida e Ele te ajuda a escapar das armadilhas. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria. É o temor a Deus que nos ensina a viver em sabedoria. Você quer viver uma vida sábia? Você entra num trabalho e você tem a resposta que ninguém tem. Você está em casa, você tem uma resposta, você tem uma reação que ninguém tem. Você tem um planejamento para o futuro que ninguém tem. Você quer viver uma vida sábia? Pois é, tudo inicia com o temor do Senhor. Ele nos ensina a sabedoria. Abimeleque, ao encontro de Abraão com Abimeleque, Gênesis 20, versículo 6, diz: no sonho Deus respondeu a Abimeleque que tinha tomado Sara, a esposa de Abraão, porque Abraão tinha mentido, tinha falado que ela era irmã dele. Olha o que diz Abimeleque: sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Deus dizendo para Abimeleque: Abimeleque, eu sei que você é inocente, e quando você teme a mim, é o temor do Senhor, por isso eu o impedi de pecar e tocar na Sara. Nos ensina sabedoria. Filipenses 2:12, olha o que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero finalizar aqui. Nós um dia entregamos nossa vida para Jesus, não fizemos isso? Deus, eu entrego meu coração para Ti, eu reconheço o Teu sacrifício naquela cruz por mim, eu sei que Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Esse foi o início de nossas vidas. Nossa vida com Cristo inicia exatamente aqui, quando nós reconhecemos que sem Ele nós somos nada, e com Ele nós temos vida e vida em abundância. Nós fizemos isso. Jesus, eu acredito no meu coração e eu confesso com a minha boca: Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo porque eu pequei contra Ti, pequei contra os homens, mas o Senhor me chama de filho amado. É por isso que hoje eu me achego a Ti e eu falo: eu entrego o meu coração para Ti, eu reconheço, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Salvação iniciou em nossas vidas, mas a palavra de Deus não fala que salvação é o ponto final de nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo falou para nós: desenvolvei a vossa, volta ali por favor, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. A minha e a sua salvação, a nossa salvação, nós desenvolvemos. Como? Como é o desenvolvimento da minha salvação? É que salvação é o início de tudo, mas Deus tem para nós dons espirituais, Deus tem para nós visão, enquanto os homens não têm visão. Deus tem para nós ministério profético, apostólico, evangelístico, mestre, pastoral. Deus tem para nós, para cada um de nós, Deus tem abundância, Deus tem sabedoria, Deus tem graça, mas tudo isso inicia com temor do Senhor. Será que a gente pode ficar de pé?
Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.